A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui quem fala é a professora Gisele Souza, professora da classe Israel. A lição de hoje é a lição de número 10. E hoje é o segundo domingo de dezembro, o dia da Bíblia, dia 8 de dezembro. É comemorado o dia da palavra do Senhor. E o textuário diz assim: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmos 91, verso 11. Nós sabemos que temos uma trajetória a seguir, que temos um caminho a seguir, né? Que temos uma vida a percorrer com a graça de Deus. E feliz é aquele que traz o Senhor para dentro da sua caminhada e recebe as promessas de proteção, as promessas que será guardado, protegido por Ele. Né? Então a gente tem que pensar em quem a gente está chamando para a nossa vida e em quem a gente está chamando para a nossa caminhada. E a lição hoje veio trazer essa reflexão para a gente, né? Porque com quem a gente está caminhando, nós temos a proteção garantida. Verdade prática? Deus promete sua divina proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. Obedeceu a palavra do Senhor tem fidelidade garantida. A leitura bíblica em classe se encontra na Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 17, e Salmos 91, do verso 1 ao verso 8. Vamos ler a palavra do Senhor em Efésios. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o espanto noturno, nem a seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. São os dois textos, né, clássicos da palavra de Deus. Alguns chamam, né, de um salmo universal. A gente vai ver se isso aí, como caminhando pela palavra, né, pelo ensinamento, se é realmente, se tem características, né, categoria, para quem é esse salmo, para quem é direcionado esse salmo. Então a gente vai vendo, vai caminhando ao longo da lição, tá? A palavra-chave de hoje é proteção, né? Proteção do Senhor sobre o seu povo. A nossa introdução, irmãos, diz assim: nesta lição, tomamos Efésios
capítulo 6 e Salmos 91 para estudar a promessa de proteção que Deus faz ao seu povo diante das investidas do maligno contra as nossas vidas. Assim, ao longo das Escrituras, o inimigo que se apresenta contra nós não é um ser humano, tá? Mas um ser espiritual. Então, nós vamos ver que a nossa luta não é física, tá? Não é com A, não é com B. Essa luta é uma luta espiritual. Então, o inimigo a ser vencido é um inimigo espiritual. Por isso, a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra Satanás e seus demônios. Uma vez que estamos num relacionamento verdadeiro com Deus, por meio do seu Filho, não precisamos temer o maligno, pois o Senhor nos disponibiliza armas espirituais para sermos vencedores em Cristo. Aleluia! Podemos contar com esse Deus que está sempre pronto a nos proteger, tá? Contextualizando, irmãos, esse período, nós vemos que desde a queda do homem no Éden, o pecado tem se alastrado sobre a terra, tem se destruído relações do homem com Deus, do homem com outros seres humanos, tem destruído a própria relação do homem com o próprio meio ambiente. A terra tem sofrido pelas consequências, né, do pecado do homem. Então nós vamos ver que o inimigo ele tem levantado muito ataque sobre a humanidade, já desde o Éden, então já começa os ataques. E caminhando para a história, seguindo a história do povo de Deus, não é diferente. Por influência do pecado, né? Por influência maligna, o povo de Deus tem sofrido muitos ataques. O povo que é escolhido por Deus tem sofrido ao longo da sua trajetória. E Deus tem guardado o seu povo, como a gente já estudou anteriormente, e tem dado vitória ao povo de Deus, tem dado vitória a Israel. Mas na história da igreja, quando a gente vai caminhando para a história da igreja, nós vamos vendo também que a igreja tem sofrido muitos ataques ao longo da história. Já nos primórdios da igreja, já no seu início da igreja, os inimigos que se apresentam ali são os judeus. Primeiramente, por não entenderem que Jesus é o Messias esperado, né, profetizado já, então eles começam a perseguir a igreja nesse período. Ao longo do tempo, irmãos, eles também esse ataque já vai se direcionando mais do Império Romano com a igreja. Então a igreja passa a ser perseguida pelos imperadores. E cada imperador que se levantava queria destruir em massa a igreja. A história da igreja é de uma história de sofrimento, de sangue derramado. Mas quanto mais os cristãos eram perseguidos, mais a igreja crescia, tá? Esse é um ponto que a gente tem que deixar e ressalvar. O sangue era derramado dentro do Coliseu de Roma, brutalmente, grandes eram os ataques malignos contra o povo de Deus, mais fé se levantava, mais pessoas se convertiam ao Evangelho. Então, é uma história de ataque, é uma história de sobrevivência, é uma história de mártires que a igreja tem passado até aqui. E o Senhor nunca nos abandonou, sempre esteve conosco nesse meio, durante toda essa trajetória da história da igreja, tá? Então, nós vamos seguindo aqui. A proteção espiritual contra o inimigo. Mas quem é esse inimigo que a Bíblia tanto fala, que os crentes tanto falam? Contra quem estamos lutando? Quem incomoda tanto? Quem almeja a destruição da igreja? Quem almeja a destruição do crente? Quem é esse inimigo? Sabemos que é invisível, sabemos que está prestes à destruição, querendo tragar qualquer um de nós a qualquer momento, tá? Então, nós vamos ler mais um pouco. Proteção contra esse inimigo. Há uma batalha espiritual em que o cristão está diretamente envolvido. Nesta batalha, o diabo é o nosso inimigo. Então, já surge o nome dele. O diabo é o nosso inimigo.
E para enfrentá-lo, a Bíblia nos apresenta algumas diretrizes indispensáveis. O capítulo 6 da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios revela alguns ensinamentos muito importantes. Ele nos descreve as hostes espirituais da maldade e, ao mesmo tempo, quais armas o Senhor Deus nos disponibiliza para a nossa proteção. A nossa batalha é espiritual, irmãos, tá? Não é uma batalha física, apesar dos irmãos, né, chega no final do dia esgotado, muitos aborrecidos, se sentindo como estivesse realmente num campo de batalha, porque o que o inimigo tem feito, o que o inimigo tenta fazer é sugar mesmo as forças do crente, do salvo em Cristo. Ele tenta sugar a cada dia as nossas forças. Então, nós vamos nos munir de conhecimento, de oração, da palavra para enfrentar esse inimigo invisível, esse inimigo espiritual que quer destruir famílias, que quer destruir trabalho, que quer destruir vidas financeiras, que quer destruir ministérios, que quer destruir a própria comunhão da igreja. Então, esse inimigo a gente não pode menosprezar ou então dizer que ele não existe. Não, a gente tem que entender e saber como lutar com as armas corretas. E o apóstolo Paulo vai nos ensinar as armas corretas e contra quem nós estamos lutando, tá? Contra quem e o que ele usa e o que devemos fazer. Eu deixo de meditação para os irmãos aqui, tá? O livro que vai aparecer desse lado aqui, que é o livro de apoio da revista, tá? Que é do pastor Elinaldo Renovato mesmo, que vem de apoio teológico para a gente estar aprendendo um pouco mais, tá? E a página 111 é a página que eu quero destacar para os irmãos, que vem nos ensinando aquilo que Paulo colocou na carta aos Efésios. Na página 111, diz assim, né? Vem falar dos principais agentes das trevas. O inimigo espiritual em Efésios. O trecho acima mostra quem são nossos inimigos espirituais, que têm o propósito de derrotar-nos na luta espiritual que enfrentamos no nosso dia a dia. A lista é considerável, são eles: os principados, governos do mal, liderados por príncipe das trevas. 2. As potestades, poderes malignos que se levantam contra o servo de Deus. Número 3. Os príncipes das trevas desse século. São demônios que lideram demônios no combate à igreja do Senhor. 4. As hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. São legiões de demônios preparados para destruir a vida espiritual dos crentes e das igrejas no ambiente de adoração a Cristo. Paulo diz que Deus nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar em lugares espirituais em Jesus Cristo. Efésios 2, 5 ao 6. Então, deixamos de meditação, de material de apoio, tá? O livro de apoio da própria revista, com esse grande conhecimento. Então, nós já sabemos quem é o nosso inimigo, já sabemos agora as características aonde habita, né? Os principados, potestades, os príncipes das trevas deste século, e usam as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, a luta é totalmente espiritual e séria, que o crente não pode desprezar isso. Sempre está munido de oração, munido da palavra de Deus e não negligenciar o que a igreja tem sofrido nos últimos dias, aquilo que tem se levantado, tá? E agora nós vamos aprender a lutar contra isso, a usar as armas certas, porque no subtópico 2 diz assim:
Os inimigos espirituais em Efésios, do 6 ao 10, o apóstolo Paulo nos mostra que os nossos inimigos são espirituais. As expressões que o apóstolo usa para esses inimigos são principados, governos do mal, liderados pelos príncipes das trevas, potestades, poderes malignos que se levantam contra os servos de Deus, príncipe das trevas deste século, demônios que lideram outros demônios e combate a igreja do Senhor Jesus. Então, nós devemos ficar sempre em vigilância, sempre com cuidado, porque agora você já sabe quem são e como lutar, né, contra tudo isso. No subtópico 3, as armas espirituais do crente. Para enfrentar os poderes, as poderosas hostes espirituais da maldade, temos uma armadura espiritual, tá? Providenciada por Deus, descrita em Efésios capítulo 6, do versículo 14 ao 17. Uma armadura constituída pelas seguintes armas espirituais. Vai aparecer didaticamente aqui para gente, tá? Eu trouxe uma figura para ilustrar, mas uma figura atual e não um soldado da época do primeiro século da igreja, mas um soldado mais atual para que os irmãos assim tenham, né, como didática, um conhecimento melhor, uma ilustração melhor, tá? Vai aparecer aqui para os irmãos estarem vendo. A verdade, no caso, o cinturão da verdade, né, é uma arma poderosa contra a mentira do diabo, né? A mentira tem se levantado no meio da igreja, tem se levantado no meio, né, do povo de Deus, e contra isso nós temos que lutar. Mas luta com o quê? Com o cinturão da verdade, com a palavra da verdade. Aí nós lutamos dizendo a verdade, porque a mentira tem uma filiação. Todos nós sabemos que quem é o pai da mentira é o diabo. Então, na boca do crente é assim, sim, não, não. Né? Procedendo disso, a gente já sabe que é prática maligna. Então, a gente não pode dar lugar para que isso venha habitar na nossa vida. Então, quando a gente usa o cinturão da verdade, né, como foi ilustrado para os irmãos aí, do soldado, nós vamos usar a verdade nos defendendo. A verdade, ela defende. Então, o cinturão da verdade é uma das armas, tá? Ilustradas aqui pelo apóstolo Paulo, e é uma arma de defesa, tá? Defende ali uma parte nobre do corpo do soldado, que é a parte a área umbilical dele ali, tá defendendo o cinturão da verdade. A couraça da justiça, uma vestidura que protege o crente dos golpes mortais da tentação do maligno, daquilo que o maligno tem colocado diante do crente, do servo do Senhor, tá? Das tentações que tem feito a igreja se perder pelo meio do caminho, que tem feito o crente se perder nos seus pensamentos, se perder na sua trajetória, no seu propósito, daquilo que Deus estabeleceu para ele, dando lugar a tentações, praticando, né, ali o ato pecaminoso e entristecendo o coração de Deus. Então, uma arma de defesa com que a gente luta, né, ilustrada aqui também, é a couraça da justiça, uma vestidura que protege o crente dos golpes mortais, daquilo que o inimigo tem colocado, né, tem golpeado duramente a vida do servo do Senhor. Outra arma de preparação, né, é a preparação do evangelho da paz. O evangelho de Cristo para que o crente vença o diabo, como Jesus venceu. Vamos em Mateus, capítulo 4, do versículo 1 até o 10º versículo. E diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras tornem em pães. E ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo.
porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropecem em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo em um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou. E eis que chegaram os anjos e o serviram. Nosso maior exemplo, nossa maior referência de enfrentar uma tentação é Jesus. O diabo, né, ali tentando Jesus, após 40 dias de jejum, ele pensou que Jesus estaria fraco, né, fisicamente e espiritualmente. Muito pelo contrário, Jesus é fortíssimo, estava muito forte espiritual, é muito forte. E quando o diabo coloca diante de Jesus os reinos da terra, a glória que ele poderia oferecer, se ele se prostrasse ou adorasse, e Jesus repreende ele usando a palavra de Deus. Exatamente é esse ponto. É não querer a glória que o diabo oferece. Esse é um dos principais pontos da queda do crente, da queda do que tem vivido a igreja. Nós não podemos aceitar aquilo que Jesus não aceitou, aquilo que Jesus recusou, né, diante do diabo. A igreja não pode aceitar. O crente não pode aceitar, porque o nosso maior referencial disse não às tentações do diabo. Então, ele é o nosso exemplo, o nosso modelo a ser seguido. Voltemos para a lição. O escudo da fé, uma proteção do servo de Deus contra os dardos inflamados do maligno. Então, é outra arma de defesa do crente, o escudo da fé. Esse é para proteger o crente. Sem fé, irmãos, eu sempre digo aos meus alunos, sem fé a gente não chega nem na esquina do céu, né? Sem a fé é impossível agradar a Deus. Então, que possamos ter um coração cheio de fé, né? E lembrar daquilo que Deus fez por nós, da onde Deus nos tirou, daquilo que está proposto para a igreja, né? O futuro prometido para a igreja, ter fé na palavra de Deus, fé que o Senhor está conosco, fé o tempo todo, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, a fé, ela blinda os dardos inflamados do maligno que está o tempo todo jogando, né, ferindo, fazendo ataques, até mesmo físicos, com violência, usando pessoas violentas, usando cenários violentos, colocando diante do crente cenários de violência, fazendo o crente achar normal, né, as séries de violência, cultuar o espírito da violência, do que tem passado nas mídias sociais. Que possamos ter nessa manhã uma boa reflexão para repreender, pelo escudo da fé, os dados inflamados do maligno, repreender o espírito de violência no meio da igreja, repreender o espírito de violência que cerca a vida do crente, para que possa o crente ser um crente vitorioso. Nós não podemos colocar nenhuma imagem de violência diante dos nossos olhos, fugir, correr da aparência do mal. Então, o escudo da fé ali, ele protege desses ataques. E se eu tenho minha fé e guardo e zelo por ela, então eu não vou me submeter, né? Eu não vou querer saber desses dardos inflamados que o inimigo lança o tempo todo. Eu vou me proteger a minha casa. Violência aqui não.
né? Então, repreenda esse espírito de violência que tem se levantado na nossa cidade, que tem se levantado diante das igrejas, que tem se levantado em torno da igreja, em torno dos servos de Deus. Então, que possamos refletir, tá? Que possamos fazer dessa manhã uma manhã de reflexão contra os dardos inflamados do maligno. Sigamos mais um pouco. Capacete da salvação. Uma convicção profunda da salvação em Cristo. É a certeza de que somos salvos. Então, com esse capacete, vou pedir depois a irmã para colocar de novo, né, essa ilustração. Então, os ataques do inimigo dizendo que você não é salvo, não entra, porque você já é salvo em Jesus Cristo. E está bem protegida a sua mente, e não vem mais, não tem ataque, não vem ter pensamentos ruins dizendo que você não é salvo, que o Senhor não te ama. Isso tudo são ataques que a mente vem sofrendo ao longo do tempo. E caminhando pela palavra de Deus, vivenciando, nós vamos vendo na história da igreja o quanto o inimigo tem atacado, tem colocado no coração das pessoas, na mente das pessoas, que elas não são salvas, e levando elas até por um caminho herético. Então a gente pede a Deus que o Senhor nos guarde, blinde a nossa mente, nos guarde de ensinos heréticos, de ensinos errôneos da palavra de Deus, que possa estar desvirtuando o nosso pensamento. Tá? Então, sigamos mais um pouco. Espada do Espírito é uma poderosa arma de ataque. Contra os ataques malignos, essas armas espirituais nos mostram que, na batalha em que nos encontramos, não podemos lutar com a nossa própria força. Então, nós caminhamos aqui aprendendo, né, quem é o inimigo, onde ele habita, o que ele faz, quais são as estratégias que ele usa, né, sem subestimar o inimigo, sabendo quem é. E aprendemos com o apóstolo Paulo como resistir, como lutar contra esses ataques, né, que têm se levantado contra a igreja. Uma vida de oração, irmãos, é principal, né, base, é uma vida basilar para a igreja estar de pé. Então, ore por sua casa, ore por sua família, ore pela sua vida espiritual, ore pelo seu ministério, porque o inimigo tem atacado demais os ministérios dos servos do Senhor. Então, fica para nós aqui essa manhã uma reflexão para que possamos ter uma vida de oração, né, de jejum e oração, para vencer esses ataques ferozes. E a espada do Espírito, ela é um armamento de ataque, né? Um armamento de ataque, que é a palavra de Deus. É o alimento do crente. O crente sem nutrição é igual uma plantinha sem água. A nossa nutrição maior é a palavra de Deus. Tem que se alimentar diariamente. Não é hoje, daqui uma semana. Não. É diário. Faça o seu devocional da palavra. Vai estudar a palavra. Pegue sua Bíblia, sua revistinha da escola dominical. Vem sentar com a gente aos domingos pela manhã. Estudar a palavra faz o crente crescer. Faz o crente ter munição na hora dos ataques. Na hora que o inimigo colocar algo, né, alguma situação, alguma dificuldade diante de você, o irmão e a irmã poder lutar, porque estão ali firme na palavra, igual Jesus, está escrito, tá? Que possamos refletir esse primeiro tópico muito interessante da lição, que nos ensina a lutar com as armas certas contra o inimigo das nossas almas. Nós caminhamos pelo tópico 1, vendo e aprendendo sobre os ataques do maligno, sobre a história do povo de Deus, sobre a história da humanidade, sobre a história da igreja e como lutar contra ele. Mas em todo o tempo do povo de Deus, na história da igreja, nós vemos que o Senhor tem se feito presente, livrado, protegido e guardado o seu povo. Não nos faltou proteção
nesse meio tempo. Houve batalhas, houve muita luta espiritual, mas não faltou a boa mão do Senhor nos guardando. Então, a palavra-chave proteção divina, nós podemos falar por vivências, né, do servo do Senhor, o quanto o Senhor tem guardado, tem nos guardado, tem nos protegido, protegido a família, né, a sua família que me ouve também, que parou aqui nessa manhã para nos ouvir, para poder aprender mais da palavra de Deus. Você sabe que é guardado pelo Senhor. Sabe o quanto o Senhor tem trabalhado a teu respeito, tem trabalhado pela tua casa. É visível. A gente consegue tocar, tangível, o quanto o Senhor tem manifestado a sua proteção, tá? E nós vamos caminhar sobre a proteção de quem se relaciona, né? Porque é um relacionamento com Deus. Porque damos atenção a Ele e Ele nos dá atenção. O maior sacrifício partiu dele. Então, nós temos um relacionamento com Ele. E o Salmo 91 revela a proteção divina para os que se relacionam. Pega aí seu papel e sua caneta e faz um círculo em volta da palavra relaciona. Porque para quem é o Salmo 91? Para qual povo? Quais características desse povo? Para quem o salmista escreveu? Por que o salmista escreveu? Então tem um povo por detrás, tem um objetivo por detrás para esse povo amado e querido, protegido por Deus. Vamos seguir. É um salmo que afirma que Deus oferece descanso para a alma que se relaciona com Ele. Olha isso aí. Descanso você não encontra em qualquer lugar, nesse mundo de tanto trabalho, de tanta batalha, de tanto ardios, né? Do presente tempo, você não encontra descanso em qualquer lugar. Você encontra em Deus descanso para a alma que se relaciona com Ele. Dessa maneira, o nosso relacionamento com Deus é de confiança. É por isso ele nos livrará do perigo, da insegurança e nos dará proteção. Nos períodos de intensas batalhas espirituais com a proteção divina, serve de consolo e segurança na hora da aprovação. No meio das dificuldades, no meio da doença, no meio da tribulação, nós temos um Deus que possamos contar. Nós temos um Deus que está com a mão estendida para poder nos auxiliar, para poder nos guardar, nos livrar do perigo, nos proteger. Então, nós não clamamos a um Deus que não ouve. Muito pelo contrário, seus ouvidos estão atentos à nossa voz. E de onde gritarmos por socorro, ele virá nos proteger. Ele virá em nosso favor. É as promessas que estão na sua palavra, que estão ao longo da Bíblia, tá? E não diferente no Salmo 91, que é um salmo que muitos têm por universal, é um salmo que até outras denominações, credos religiosos utilizam também, tá? Mas esse salmo, ele tem um objetivo. Ele foi escrito pelo salmista dentro da cultura judaica, que é a cultura de Israel e a cultura do povo de Deus. Então, é um salmo selecionado para o povo de Deus, para aquele que crê em Deus, que não depende de outros meios, de outros artifícios, de outros recursos, mas depende exclusivamente do Deus vivo, do Deus Altíssimo para protegê-lo, tá? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Mas antes aqui, vamos passar pelo Salmo 91, para a gente estar dando uma lida, né, para a gente complementar aquilo que a revista colocou, e diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, o primeiro passo que eu entendo aqui, que eu olho para o texto, eu vejo um habitante. Alguém que é habitante nesse contexto aqui.
Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Então é alguém que confia, é alguém que habita primeiro, alguém que confia nele e alguém que diz algo sobre ele. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel, né? Aquele broquel, aquela proteção à verdade de Deus. Não temerás o espanto noturno, nem a seta que voe de dia, nem a peste que anda na escuridão e nem a mortandade que assole ao meio-dia. Aí vem o verso que mais esperado, mais falado, né? O verso mais universal. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não serás atingido. É uma promessa muito forte para o povo de Deus, que ao longo da história foi muito, né, violentado, agredido por Satanás, mas permaneceu, porque o Senhor o prometeu guardar e guardou, né? Só que eu quero destacar aqui junto com vocês, irmãos, o verso 14. Anota aí na sua Bíblia, põe uma bolinha aí, o verso 14, porque a gente vai chegar até lá. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra, e pisarás o leão, a áspide, e calcará os pés o filho do leão e da serpente. Aí vem o verso 14, que é a característica da pessoa que será guardada. É Deus deixando um recado aqui através do salmista para quem é esse salmo, tá? Anote aí. Pois que tão encarecidamente me amou, para aqueles que amam ao Senhor, para aqueles que amam a Jesus. E também eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Outra característica para quem é o salmo, para aqueles que conhecem profundamente o nome do Senhor. São obedientes em sua palavra, o amam, o seguem, o respeitam, obedece, ama o próximo, cumpre a sua palavra e conhece o nome que é acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Tem profundidade no conhecimento daquele Deus que cura, do Jeová Rafá, do Jeová Jireh, né, do Jeová Sabaô e de outras nomenclaturas do nome de Deus, para aquele que realmente conhece o Senhor. É para ele, é para esse tipo, para essa categoria, para esse tipo de servo, que é o Salmo. A promessa da proteção divina, meu querido, está sobre a tua vida, está sobre a tua casa nesta manhã. Você pode contemplar aí o amor de Deus, a proteção de Deus, porque você conheceu o nome dele. Você, no seu pior dia, muito tempo atrás, conheceu o Senhor, né? Então, esse salmo é para você que serve, que é fiel à sua palavra, que se dedica à obra do Senhor, que entregou a sua vida por amor ao ministério, por amor à igreja do Senhor. Esse salmo é para você. Amém? Vamos seguir? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. No versículo 4 do Salmo 91, duas expressões chamam a atenção. A primeira, o laço do passarinheiro. Trata-se de uma referência dos ardis, do maligno, para elaborar ciladas contra o servo de Deus. O apóstolo Pedro nos lembra desse perfil estratégico do maligno ao escrever que o diabo, nosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, nós olhamos aqui, né, no subtópico agora, o subtópico 2,
nós vemos que o inimigo, ele tenta o tempo todo com seus ardis, ele tenta o tempo todo colocar o crente num ambiente de destruição. Mas aí nós lembramos e confiamos e sabemos quem é o nosso Deus, tá? No tópico 3 diz assim: a onipotência de Deus. O Salmo 91 apresenta Deus como onipotente, aquele que é o Todo-Poderoso. Essa é a base doutrinária para a proteção divina. Ao longo da Bíblia é desenvolvida e ensinada. A onipotência de Deus é representada na palavra Altíssimo. Revela-nos um Deus que nos guarda, protege, livra-nos do mal. No livro do profeta Isaías está escrito que desde o poente e ao nascente do sol, o Espírito do Senhor arvorará a sua bandeira contra o inimigo. Então, querido, a vitória é certa. Não precisa se preocupar, porque o nosso Deus, ele é poderoso e ele já venceu as suas lutas, já venceu as suas guerras. Um Deus onipotente, onipresente e onisciente. Não há ninguém como o nosso Deus. Vamos seguir mais um pouco. Caminhando para o tópico 3, as promessas e proteção. Os inimigos serão derrotados. Ao longo da história, muitos inimigos têm se levantado contra os planos de Deus para a sua igreja. Contudo, há uma promessa gloriosa relacionada com a doutrina das últimas coisas, em que todo o império, potestade e força que operam para o mal serão aniquilados. O Senhor Jesus colocará todos os inimigos debaixo de seus pés, inclusive o último deles, a morte. Por isso, tudo que está sendo preparado para a vitória final do nosso Deus, cumprido que o Senhor Jesus disse a respeito da igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E nós vemos muito ultimamente, dentro do cenário da igreja, o cenário cristão, o que tem se levantado contra, né, trazendo desânimo para o servo do Senhor, os ardis, né, desânimo, trazendo a falta de comunhão entre a igreja, que é um dos ataques ferozes, né, os ataques do maligno. A falta da comunhão, né, ele ataca a comunhão da igreja, ele consegue destabilizar o meio da igreja, porque uma igreja unida, fortemente unida, ele não consegue entrar contra, vencer essa união. É como se todos estivessem de braços dados ali. Ele não consegue romper essa união. Então ele começa a minar as forças, né, de um por um, colocando a desunião, a falta de comunhão. Quando o crente ele não quer mais estar, eu estou chateado, hoje eu não estou querendo participar, hoje isso, hoje aquilo, é um dos ataques ferozes que o inimigo tem para colocar na nossa mente, para deixar a gente mais fraco, né, de não estar em comunhão. Então fica aquela brecha ali, né, faltando você estar ali do lado do seu irmão, e o inimigo, ele se acha mais forte para lutar contra a igreja. Outro passo que nós temos visto ao longo do tempo, que tem colocado, né, no coração dos irmãos, ou de forma que os irmãos entristeçam, né? A tristeza é momentânea, uma tristeza que tem feito os irmãos não caminharem, tá? E ter descrédito de pastores, descrédito da autoridade pastoral. Então, geralmente, tem acontecido muito nos últimos dias, mas com o avanço da tecnologia digital, com o avanço das redes sociais, pessoas não acreditando mais em profecias, as pessoas ficando tristes, né, porque algum vídeo de algum pastor ou algum vídeo de algum irmão, né, ensinando a palavra, aí você vai lá nos haters, né, nos comentários, e você vê a pessoa falando mal do servo de Deus, falando mal da autoridade espiritual, atacando os servos do Senhor, atacando a igreja de Cristo, porque se você ataca o servo do Senhor, você ataca a igreja de Cristo. Então, tudo isso tem se levantado ao longo do tempo,
tá? Esses ardis ataques à igreja, lembrando em qualquer lugar que o crente estiver, ele é igreja. Então, se você ataca ele, você ataca a igreja. Então, acaba se colocando ali num ponto estratégico contra o servo de Deus. E quem está contra o servo de Deus é os ardis, os dardos inflamados, é tudo aquilo que o inimigo usa contra o crente, contra a igreja, tá? Então, que possamos refletir, que possamos ser uma bênção na vida dos nossos irmãos, que possamos ser uma base de comunhão para a igreja, porque agora nós sabemos que é uma dos locais, né, das brechas ali que o inimigo tem trabalhado contra a igreja, tá? A falta de comunhão, a falta de amor entre os irmãos, a falta de união, colocando a tristeza no coração ali contra ou algum pastor ou contra alguma autoridade espiritual, para fazer a pessoa desacreditar. Então, esse é um ponto também que é um dos ataques ferozes do maligno. Segurança e vitória para os que temem ao Senhor. Hoje, em nossa vida cristã, podemos esperar segurança e vitória em Deus. Por isso, devemos orar ao Senhor, buscando proteção antes de sair de casa, para realizar nossas tarefas, antes de resolver algum negócio, antes de realizar alguma viagem. Naturalmente, devemos fazer a nossa parte, sendo prudente em tudo, tomando cuidado com a nossa segurança, porém, compreendendo que o Senhor nos guarda. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão o vigia o sentinela. O Senhor é o nosso Deus que cuida do seu povo. Se o Senhor não nos acompanhar, Senhor, não faça sairmos daqui. Então, a sua companhia, a companhia do nosso Deus, é a companhia primordial da nossa vida. É de levantar da cama, irmãos, e falar, Senhor, me acompanhe, esteja comigo o tempo todo. E a promessa dele é cumprida, ele não nos deixará só, tá? Está conosco o tempo todo, através do seu Espírito. A abrangência da proteção de Deus. Deus é onipotente, tem todo o poder em suas mãos. Deus é onipresente, não está preso ao tempo, nem ao espaço, nem ao sentido. À luz dos textos que estudamos nesta lição, Efésios 6 e Salmo 91, Deus é apresentado como aquele que protege o seu povo. Em muitas outras passagens bíblicas, ele é apresentado como aquele que domina sobre tudo e todos, está em Salmos 33. Por isso, a promessa da proteção divina abrange a nossa vida e toda a nossa família. Onde estivermos, a bênção protetora de Deus fará presente. Ele é poderoso para cessar as guerras, cessar as dificuldades, cessar as falácias contra os servos de Deus, cessar as falácias contra a igreja, cessar toda a tristeza, todo o desânimo do crente, cessar toda a dificuldade no meio do povo de Deus, cessar toda vergonha que tem se levantado contra os seus servos. Deus é poderoso para interromper, para cessar, para dizer chega ou baixa nas suas dificuldades, tá? Então, ele veio para desfazer as obras de Satanás. Então, antes da nossa conclusão, eu queria deixar aqui para os irmãos, como meditação, o Salmo 121, para a gente estar fechando. Que tem como tópico: Deus é o guarda fiel do seu povo. O salmista diz assim, o Cântico dos Degraus: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele invoca o Deus da criação. Nesse contexto, os monges em torno de Israel, eles viviam cheios de oferendas aos deuses pagãos. As pessoas faziam ali, os habitantes pagãos faziam oferendas em vários montes, oferendas para que esses deuses fizessem prosperar sobre a terra, agricultura, sobre fertilidade, né, no campo,
no seu gado, no seu alimento, então eles faziam oferenda a Baal, a Sera e assim a outros deuses também. Só que a mente do salmista aqui tem que ser a mente do crente. E o Salmo 121, esses 2 versos, vêm nos trazer uma grande reflexão. Enquanto os adoradores dos deuses pagãos, né, colocavam as oferendas no alto dos morros, dos montes, perdão, para invocar a prosperidade, invocar ali a fartura, o salmista está vendo aquilo tudo. E ele olha para tudo que está acontecendo ao seu redor e diz: o meu Deus não é isso. O meu Deus, ele fez todos os montes. Então, quando ele leva os olhos para os montes, ele sabe da onde vem o socorro. O socorro não vem das oferendas, o socorro vem do Deus que fez os montes. Então, ele invoca ali o Deus Criador. Que possamos refletir o tamanho do nosso Deus, tão poderoso, tão grandioso, está nas alturas que não podemos, né? Não podemos mencionar. E não estamos invocando a quem não podem, ou não pode, ou não poderia nos ouvir. Não, nós invocamos um Deus que pode nos ouvir e vem ao nosso favor e vem nos socorrer, tá? Então, para conclusão, em Deus podemos desfrutar de proteção e segurança. Sabemos que a nossa vida cristã não é livre de ataques do maligno. Contudo, temos um Deus que é o nosso protetor e podemos experimentar o seu refúgio e a sua fortaleza. O seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nos esconde em sua presença e nos protege de todo o mal. Assim, na força do Espírito Santo e vestidos com a armadura espiritual, podemos resistir às investidas ciladas do maligno. O Deus de Jacó é o nosso escudo e refúgio. Nele estamos seguros e protegidos. Aleluia. Glorificamos a Deus por essa lição tão rica, né, tão maravilhosa, que vem nos lembrar de quanto somos amados por Deus e protegidos, guardados e livrados. Que os irmãos possam ficar com essa palavra, que o Senhor ainda fale melhor ainda, né, em suas práticas e vivências tão maravilhosas na nossa vida. Fiquem com Deus e até mais.